area and the Jewish area did not work well was in the Gaza Strip. O único lugar em que essa divisão entre as áreas ocupadas, as áreas palestinas ocupadas por Israel e as áreas judaicas não funcionou foi na faixa de Gaza. Gaza Strip is very small and it's very difficult to divide it. A faixa de Gaza é muito pequena e é difícil de dividir esse território. So in 2005, the Israelis took out the Jewish settlers. Então em 2005, Israel remove os seus colonos judeus dessa região. And put the people of Gaza in a ghetto. E coloca as pessoas de Gaza em um gueto. And when the people of Gaza resisted, the Israelis reacted with all the power of their military. E quando as pessoas de Gaza resistiram, Israel reagiu com toda a força do seu exército. And we have seen the results in 2009 and 2014. E a gente viu os resultados disso em 2009, 2014. And I'm afraid it's not over yet. E eu temo que não tenha acabado ainda. So when you look at the history of 1948, Então quando você olha para a história de 1948, you understand why the conflict in Palestine continues. você entende por que o conflito na Palestina continua. Because the settler colonialist movement has not yet succeeded in completing its project. Porque o movimento colonialista sionista ainda não conseguiu conquistar o seu objetivo, o seu projeto. It has all the territory it wants, Tem todo o território que quer, but it did not manage to get rid of all the people it wanted to get rid of. mas ainda não conseguiu se livrar de todas as pessoas que queria se livrar. The Israelis believe that if you cannot expel someone, you can force them not to move, at least. Os israelenses acreditam que se você não consegue expulsar alguém, você pelo menos vai conseguir restringir essa pessoa a não se mover. Put them in kind of an open prison. Colocá-los em uma espécie de prisão a céu aberto. They hope that the Palestinians would accept such a reality forever. E eles esperam que os palestinos vão aceitar essa realidade para sempre. And they are prepared to police this reality forever. E eles estão preparados para policiar essa realidade para sempre. Israel doesn't have another vision. Israel não tem outra visão. People don't understand it outside of Israel. As pessoas não entendem isso fora de Israel. To keep the reality as it is today is for Israel a vision for the future. Manter a realidade como ela é hoje é para Israel uma visão de futuro. So if you want to join the commando units of the Israeli army, Então se você quer se juntar às unidades de comando do exército israelense, it means you will play a very important part in this police. quer dizer que você vai fazer uma parte importante desse processo de policiamento. You will be very brave, you will go into a Palestinian village to catch a Palestinian boy or a Palestinian family because they resist the occupation. Você vai ser muito bravo, você vai lá capturar uma criança palestina, uma família palestina, porque eles resistiram à ocupação. And when the Palestinians resist, they are called terrorists and Islamists. E quando os palestinos resistem, eles são chamados de terroristas ou islamistas. And it works for Israel for the time being. E tem funcionado para Israel até agora. Although I think in the last 15 years, the civil society has changed its attitudes towards Palestine. Agora eu acredito que nos últimos 15 anos a sociedade civil tem mudado o seu posicionamento em relação à Palestina. Unlike 1948, people know what goes on and are willing to act against the atrocities. E assim como em 1948, as pessoas sabem o que está acontecendo, mas agora elas estão dispostas a atuar contra essas atrocidades. Our problem is that governments are not willing to act. O nosso problema é que os governos não estão dispostos a atuar. But we all know that our governments are not democratic. And, yeah, so Mas a gente sabe, todos nós sabemos que nossos governos não são democráticos. when it comes to our foreign policies and social policies, Eles não são democráticos no que diz respeito às nossas políticas externas e políticas sociais. they don't represent our interests and our morality. Eles não representam nossos interesses e nossa moral. When this process will be successful, also the issue of Palestine will be more dealt with more positively. Quando a gente tiver sucesso nesses nossos processos em relação aos nossos governos, a questão da Palestina também vai ser tratada de um modo mais positivo. So I would like you to continue your solidarity with the Palestinian people. Don't forget about them and remember that their struggle is not different from your struggle for social justice.
Então eu gostaria de convidar vocês para que continuem solidários com a luta palestina e que se lembrem de que a luta deles não é diferente da luta de vocês por justiça social. The neoliberal governments treat the workers in the same way that settler colonialism treats the native. Os governos neoliberais tratam seus trabalhadores do mesmo modo como o colonialismo sionista trata os nativos. So I hope that both struggles will be successful in the future. Então eu espero que ambas as lutas serão bem-sucedidas no futuro. Thank you very much. Muito obrigado ao professor Pape pela apresentação. Vou passar a palavra agora ao professor Miguel Ibarlúcia, que prefaciou o livro do professor Pape na Argentina. Miguel Ibarlúcia, para quem chegou depois, professor catedrático da Cátedra de Estudos Palestinos Eduardo Said, na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, e o prefaciador deste livro que saiu na Argentina. Buenos días, voy a hablar en español, discúlpenme, espero que me comprendan. Para la Cátedra del Said y para la editorial Canaán ha sido un gran honor invitar a Ilan Pape a Buenos Aires y acompañarlo acá a Brasil. Nosotros creemos que su obra es crucial, absolutamente indispensable para entender la raíz, la causa del conflicto en Medio Oriente. Conflicto que en realidad lleva mucho más de 70 años, pero bueno, vamos a darles 70 años como que se cumplirían en realidad el año que viene. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros leemos los diarios, vemos lo que dicen los periodistas y los diplomáticos, todos hablan de los territorios ocupados como si fueran los territorios ocupados en la guerra de 1967, la famosa guerra de los 6 días, cuando Israel toma Cisjordania y Gaza. Y entonces parece que ese hubiera sido el origen del problema. Y no es así. Es Ilan, con su trabajo de investigación, y otros historiadores también palestinos e israelíes. A los historiadores palestinos nunca les creyeron. Eran del tercer mundo, de la periferia, o se hacían las víctimas. Pero después surgió una camada de historiadores israelíes, de los cuales Ilan creo que es el más importante, que empezaron a investigar lo sucedido en 1948, y ahí surgió claramente que en realidad el despojo, la ocupación, o lo que yo llamo la conquista de la tierra palestina, es de 1948 y no 1967, como se repite. Si hablamos de territorios ocupados, debemos decir territorios ocupados en 1948 y territorios ocupados en 1967. Si no hacemos referencia, solo una parte. Y es este crimen inicial, cuando se expulsa a la población palestina, el que genera el problema, no el posterior. Y como dice en el libro, como dice Ilan, solo afrontando los acontecimientos de 1948, reconociéndolos y honrando la memoria de sus víctimas, habrá una oportunidad de genuina reconciliación en Palestina e Israel. Perdón, ¿se entiende lo que hablo? Sí. ¿Más o menos? Sí. Sí. Bueno. Por eso celebramos esta obra. Creo que habla claramente, utiliza términos apropiados, y en ese sentido cumple con lo que Edward Said, el gran intelectual palestino, decía que debía ser un intelectual. Él decía que el intelectual debía hablarle claro al poder, decir la verdad, apostar al sentido crítico, en vez de buscar conformar a los poderosos, quedarse en medias verdades o en las ideas comúnmente aceptadas. Y justamente todo el trabajo de investigación histórica de Ilan tiende a destruir estos mitos, falsos mitos. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído muy joven un libro de un sionista, no sé si Jacob Zur,
publicaba un libro que se llamaba ¿Qué es el sionismo? Y él decía todas estas cosas, que los palestinos se habían ido porque querían, o porque los estados árabes vecinos los habían llamado, que los ejércitos de los países árabes habían invadido Israel. Mentira, habían invadido Palestina. Es decir, cuando un grupo de personas o de entidades proclaman el Estado de Israel en 1948, no existía el Estado de Israel, solo fue reconocido por algunos países, pero lo que existía es Palestina. Y en realidad esos ejércitos de los estados vecinos salieron en solidaridad con el pueblo palestino. Por lo tanto, el mito de la víctima que se siente invadida cuando Israel no era un estado más que proclamado por un grupo de personas es falso. Como eso, Israel ha construido muchos mitos, y de construir estos mitos es el paso imprescindible y necesario para la verdad. La paz, que todos anhelamos, exige la justicia, pero no se puede llegar a la justicia sin saber la verdad. Y la verdad nos dice quién es la víctima y quién es el victimario. Por suerte, tenemos a Ilan y también a muchos otros críticos, historiadores, palestinos e israelíes judíos, que nos ayudan a entender claramente dónde está la verdad, quién es la víctima, quién es el victimario, sembrando de esta forma las bases de una futura paz que espero que se va a llegar en la medida en que la sociedad civil mundial presione para ella, como lo hizo en su momento para terminar con el apartheid en Sudáfrica. No los retengo más, lo importante es que ahora ustedes, bueno, habla el profesor y también ustedes puedan hacer las preguntas necesarias a ella. Muchas gracias. O Magno agora vai falar. Bom, companheiros, eu queria falar um pouco, espero não falar muito, sobre o que eu vi na Palestina. Mas antes disso, eu queria contar aqui para vocês que em 2006 nós fizemos uma manifestação do Sintusp, bom, enfim, as entidades da DUSP, DCE e outras entidades aqui, fizemos uma manifestação, aliás, marcamos uma manifestação no Centro de Convenções da USP, no anfiteatro Camargo Guarnieri. Estava marcada para lá essa manifestação, pegaram umas 150 pessoas e estava autorizada pela reitoria, e de repente chegamos lá, foi desautorizada na hora, né? E depois nós ficamos sabendo que a Federação Israelita tinha agido aqui para que o reitor suspendesse a nossa manifestação. Mesmo assim, nós fizemos nas escadarias do lado de fora, e, dentre outras coisas, nós, por exemplo, do Sintusp, defendemos o fim do Estado de Israel. Bom, a partir disso, nós começamos a sofrer ameaças enormes, né, de todo lado, e nós acabamos resolvendo marcar um debate no sindicato, e chamamos a Federação Israelita para participar do debate. Eles não vieram, eles não participaram da mesa, mas mandaram uns 10, 12, 14 brutamontes, né, para fazer uma provocação. Por sorte nossa, o debate atraiu muita gente. Tinha perto de 200 pessoas, não coube nem no sindicato, vindo lá de fora. E, bom, e a partir daí continuaram as ameaças, e eu fui porque fui um dos oradores que defendi isso, fui no Estado de Israel, e acabei sofrendo um processo que não teve fim, até hoje não terminou, na Secretaria de Justiça do Estado, por racismo e algo mais, né? Racismo e incitamento à violência, né? Contra incitação ao ódio. Incitação ao ódio, né? Eu também. Você também sofreu esse processo, né? Então eu só queria lembrar aqui, né, que os tentáculos desse Estado de Israel estão no mundo inteiro, né, com a mesma truculência, com a mesma ameaça à vida de todos nós. Bom, gente, eu fui participar de uma missão de solidariedade aos palestinos. A nossa intenção era ir para a faixa de Gaza,
Inclusive o senador Suplicy ele foi indicado como presidente dessa missão nossa de 16 pessoas. E também o Suplicy foi ameaçado, a Federação Israelita teve uma reunião com ele, e, bom, ele acabou desistindo de ir diante de toda... Ele quer ser o presidente dessa missão de... Bom, e o que eu queria dizer bom, nessa missão tinham duas pessoas de sobrenome árabe, né? A Soraya Mislé e o companheiro Mohamed Sadri. Kadri. E, bom, da Jordânia para a Cisjordânia, né, tem um primeiro checkpoint. Aliás, os checkpoints, eles existem em toda a Palestina, são verdadeiros quartéis, né, com jovens. Eu fiquei impressionado com a idade dos meninos que eles põem com fuzis desse tamanho, né, e você vê que muito nervosos, você a qualquer momento pode atirar como atiram, né? Eu cheguei a ficar sabendo lá que tem checkpoint que eles matam pelo menos 2 pessoas por mês como uma coisa ordinária mesmo, para intimidar as pessoas, né? Mesmo que não tenha nenhuma razão, né? Metralham 2 palestinos, 1, 2. E, bom, nesse checkpoint foi que a gente começou já a perceber o que é aquele Estado. Isso na entrada da Cisjordânia, da Palestina, onde estão os palestinos e judeus juntos, né? Primeiro nós ficamos horas ali e vimos a humilhação que passam diariamente aqueles palestinos que tentam passar, ou que passam nesse posto. Deixam propositalmente 8 horas, 10 horas sem comida, sem nada, para ter a permissão para entrar. Pessoas completamente legalizadas, com os documentos todos em dias, passam por isso. Nós ficamos várias horas para depois saber que esses 2 companheiros de sobrenome árabe não iam entrar. Uma delas é palestina, tem família ainda na Palestina, e estava com muita esperança de rever os seus familiares e foi impedida ali. Bom, o que nós vimos mais, por muita coisa, eu vou só citar algumas coisas que me impressionaram mais. Nós fomos a Jerusalém, exatamente no dia da Sexta-feira da Paixão. É uma coisa incrível Jerusalém nesse dia, porque estão tem gente de todas as religiões, e o exército israelense lá com os fuzis, empurrando todo mundo e ameaçando num grande mercado que... Nós tentamos chegar numa mesquita famosa de Jerusalém, aquela que aparece nos postais dourados, não conseguimos, porque nós tínhamos comprado um quadrozinho que fazia alusão a essa tomada, essa ocupação palestina lá. Então, por conta disso, ninguém acabou entrando, e os caras nos empurraram com fuzil e tal. Em Jerusalém, o guia que estava nos levando no micro-ônibus parou em frente a uns prédios de colonos judeus e disse: olha, numa daquelas janelas ali tinha um judeu um dia, ele estava lá com uma outra delegação, atirou numa criança de 2 anos na cabeça de uma menina de 2 anos de idade, só para treinar a pontaria, né? O menino estava com os pais passando e esse guia foi testemunha disso. Quer dizer, o cara, um colono judeu dentro de um território que seria palestino, treina tiro numa criança de 2 anos. Bom, em Tulkarem, que é uma cidade operária, em que a maioria dos palestinos atravessam para Israel, também passando por um checkpoint, 2, 3 horas da manhã nós fomos para lá para ver essa passagem dos palestinos que levam horas, né? Também a mesma humilhação, e eles vão trabalhar em Israel, ganham por hora no dia que pode trabalhar, né? Tem dia que atravessa e não consegue trabalho, e nesse posto também eles falaram que ali eles matam sistematicamente palestinos para intimidar as pessoas. Bom, gente, eu não quero falar muito porque eu acho que muita gente deve estar querendo ouvir do papo aí, perguntar
e ouvir do Papa as coisas, mas eu queria dizer, só para encerrar, o seguinte. Depois que eu vi lá, eu vim com uma pergunta na cabeça. Que diferença tem entre o que os nazistas fizeram com o povo judeu, que esses sionistas fazem? É claro que eu falo sionista, não estou me referindo a todo o povo judeu. Aqui um companheiro, né, que escreve esse livro e que tem origem judaica, mas a pergunta que eu faço até hoje é: que diferença tem do que os nazistas fizeram com eles e que eles fazem hoje com aquele povo árabe palestino lá? Essa é a pergunta que fica, e eu digo mais. Depois do que eu vi na Palestina, eu assumi um compromisso para o resto da minha vida de solidariedade com esse povo. Que eu espero que todos nós entendamos o que acontece ali e lutemos para que esse povo consiga se libertar desse ataque. O que você falou? Eu também presenciei, acabei fotografando um confronto entre jovens, meninos de 16 anos, de 15 anos, e eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é um cartucho de uma bala de borracha brasileira, que mata, né? Pega no olho, entra na cabeça e tal. Esse é um cartucho de uma bala de borracha palestina, que aliás é de metal israelense. É uma bala de metal revestida de borracha. Vocês veem a diferença. Isso aqui é para matar, e mata toda hora jovens que enfrentam o exército, heroicamente, o exército israelense. Obrigado. Joala, por favor, posso passar a palavra para você? Bom, boa tarde a todos. Gostaria que esta oportunidade tivesse tido um público mais amplo. Se tivéssemos contatado ao Departamento de História, nós teríamos feito um barulho bem maior e eu acho que teríamos este anfiteatro totalmente cheio, certo? Da próxima vez, certo, espero que... Eu quero, por outro lado, eu não vou querer falar, vou esclarecer um par de pontos e basicamente fazer perguntas, né? Porque minha função me propuseram aqui que fosse debatedor, certo? Então, portanto, vou debater, né? Vou fazer perguntas e como introduzindo as perguntas que o público também vai querer fazer, certo? Mas, antes do mais, como eu sou chefe ou diretor para a tradução, porque chefe parece mafioso, né? Eu sou professor, chefe ou diretor do Departamento de História da USP. E eu quero dar não somente as boas-vindas, mas também os parabéns e o abraço caloroso em nome do Departamento de História a Ilan Pappé, certo? Pela sua coragem cívica e pela sua coragem como historiador, porque Ilan Pappé atacou, através dos seus livros, os mitos dominantes, o que deve realmente fazer um historiador. Os mitos dominantes, que são mitos a serviço das classes dominantes, certo? E um historiador digno de ser homem tem, especialmente quando se ocupa da era contemporânea, e não somente da era contemporânea, deve atacar esses mitos. E também a coragem física, porque ele fez isso no próprio coração, certo? No Estado de Israel, no qual ele nasceu, certo? E nós sabemos que não é o único historiador que adotou esse tipo de posição e que por qualquer outro tipo de posição foi atacado e foi ameaçado, inclusive fisicamente. Eu me lembro agora, eu não sei o que o Ilan Pappé pensa do historiador, um historiador que é importante para nós, chamado Ziv Stibner, que também teve, certo, recebeu ameaças, certo, que um dos melhores investigadores da história do fascismo italiano e da história do nazismo na Europa, certo? E, no entanto, não tem uma posição de acordo com as práticas colonialistas, certo, e de limpeza étnica do Estado de Israel, e também foi atacado e ameaçado dentro do próprio Estado de Israel. Nós estamos sabendo disso, certo, e nos mantemos alerta. Eu não vou dizer que estou falando em nome de todos os historiadores da USP ou do Brasil, que todos são iguais a isto, porque lamentavelmente não é assim, mas vou dizer, certo,
que uma boa parte de nós está perfectamente consciente do que está acontecendo e somos plenamente solidarios da luta dos historiadores israelenses e palestinos. Eu quero também rapidamente, depois deste lembrete, lembrar, sim, em 2006 sobre aquela coisa, certo? Porque na verdade se tratou da invasão israelense do Líbano. E me lembro bem desse ato, porque foi convocado, teve muita gente, e foi muito escandaloso. Quero lembrar uma coisa, esse ato quem convocou fui eu. Não foi um sindicato, não foi nada, fui eu sozinho. Eu vi o que estava acontecendo, estavam queimando escolas lá no Líbano com crianças mortas, fotos de cadáveres de crianças carbonizados, certo? E diante da urgência, e como os sindicatos tinham que se reunir para discutir, digo, chega, eu convoco sozinho, certo? E autorizou, nessa ocasião, a reitora, que era Sueli Vilela, autorizou que fosse realizado no Anfiteatro Camargo Guarnieri. Naquele momento, e quando fomos lá para fazer, tinha muita gente, estava fechado. Eu me lembro que o Magno me propôs quebrar as portas e entrarmos na base da força física, vamos dizer assim, certo? E eu advoguei, não, vamos ser um pouco, tivemos uma discussão, e digo, não, vamos fazer o ato do lado de fora. Por quê? Porque se você quebrar as vidraças, algumas pessoas que vão ser oradores do ato não vão querer falar. E foi bom, porque nós fizemos um ato na rua, que mostrou perfeitamente claro que esse ato tinha sido proibido, certo? E foi escandaloso, porque havia 13 oradores no ato, né? E foi proibido pela reitoria da USP, que era uma professora doutora, ou titular, como deve ser, certo? Um ato onde tomaram a palavra 3 professores eméritos da USP, que tiveram que falar na rua. Entre eles, o saudoso Aziz Abisaber, certo? Já falecido, professor emérito no Departamento de Geografia. E posteriormente fizemos uma passeata. Eu quero informar, inclusive, professor, que eu sou argentino, eu me criei entre judeus. Eu fui vizinho de Adolf Eichmann e de Josef Mengele na minha infância. Eichmann foi sequestrado a 2 quarteirões da minha casa, certo? E, portanto, a mim particularmente me resultam profundamente ofensivas as acusações de antissemitismo. E, no entanto, naquele momento, por causa daquele ato, nós fomos acusados publicamente num editorial do Estado de São Paulo de darmos cobertura a uma atividade que atacava o Estado de Israel, e principalmente por uma formação sionista na qual tinha origem muitos companheiros meus na Argentina que foram assassinados pela ditadura militar argentina. Uma organização, um grupo sionista, uma corrente sionista chamada Hashomer Hatzair. Que nos acusou publicamente de termos organizado um ato de características neonazistas. E eu soltei uma nota pública afirmando que ou retiravam essa caracterização ou iríamos processá-los na justiça. E a Hashomer Hatzair teve que retirar a caracterização, porque eles iam ter que dizer na justiça que o professor Aziz Abisaber, professor emérito da USP, era um neonazista. E foi uma vitória porque a acusação foi retirada. Depois houve o debate aquele no Sintuspe, ao qual Magno se referiu, e eu mesmo fui convocado para um almoço numa mesquita. E falei, tudo bem, eu não tinha muito tempo, mas falei, tudo bem, eles insistiram, e quando eu fui no almoço, num restaurante que estava em cima da mesquita, o público ficou em pé, porque na verdade era um ato de homenagem aos organizadores desse ato contra a invasão israelense do Líbano.
Na verdade, eu tinha preparado um ato e eu fui, digamos assim, homenageado no ato sem saber que ia ser homenageado. Eu pensava que ia comer comida árabe de graça, só isso, certo? Mas aconteceu não, que era um ato de solidariedade, certo? Muito bem. Então, portanto, tudo isto nos toca muito de perto. E, em particular, como argentino, quero dizer que o conflito árabe-israelense, como se o chama habitualmente, nós que temos a terceira na Argentina, colônia judaica do mundo, e nós temos, tanto no Brasil quanto na Argentina, uma enorme quantidade de pessoas de origem árabe. Por exemplo, se sabe que aqui nós temos mais pessoas de origem libanesa no Brasil do que no Líbano. Toda esta questão nos toca muito de perto. O livro do professor Ilan Pape, por outro lado, o Pape, não sei como tem um acento, não é? Pape, não toca um problema que se refira exclusivamente à questão palestina e israelense. Porque meter uma cunha entre palestinos e judeus, que foi o que conseguiu fazer, e árabes e judeus, que foi o que conseguiu fazer o Estado sionista, é uma política geral de dominação no mundo inteiro. E meter a cunha entre trabalhadores brancos e negros nos Estados Unidos da América, entre índios e brancos em toda a América Latina, entre brancos e negros na África do Sul e na África em geral, certo? Ou seja, que além de um fenômeno de natureza colonialista, estamos em presença de uma arma política dos dominantes no mundo inteiro de dividir os explorados para melhor dominá-los. Portanto, Ilan Pape não está tratando de um problema singular, mas de um problema universal. Estou fazendo parada porque vi que está sendo traduzido, certo? Então, estou falando um pouco mais lentamente. Em função disso, eu quero fazer umas perguntas. Quero me limitar a fazer umas perguntas e depois o público também fará as suas. Em primeiro lugar, se existe alguma diferença que o professor Ilan Pape estabeleça entre limpeza étnica e genocídio. Essa é a primeira pergunta. Em segundo lugar, o que é o sionismo hoje? Qual é o seu balanço do sionismo? Em terceiro lugar, se além do que já disse, ele tem alguma explicação para a vitória israelense na guerra de 1948. Se não existia a possibilidade de que isso não acontecesse. E a última pergunta, porque já estou perguntando demais, certo? Vai ter que ser outra conferência, certo? E no último quartel do século XIX e no início do século XX, houve um grande debate na Europa acerca do povo judeu. E tanto na esquerda como na direita se confrontavam posições no sentido de que os judeus podiam ser considerados um povo ou uma religião, mas não uma nação. Bom, nós sabemos como isso se resolveu. O sionismo determinou que os judeus também fossem considerados uma nação, e atualmente temos uma nação judia, que é Israel. Então as perguntas são duas. Primeira, analogamente ao que aconteceu na Europa há um século atrás,